O seu objetivo é fazer recuperação de carrinho através do WhatsApp? Então esse vídeo aqui é para você. Oi, eu sou a Tainá da Letalk e hoje a gente vai falar sobre como recuperar aquele cliente que está estagnado na etapa de carrinho e trazer ele para finalizar a sua compra utilizando a integração entre a Hotmart, o ActiveCampaign e a Letalk. Então vem comigo que a gente também tem dica extra, tá? A gente vai aprender como transformar o número do boleto como uma variável na Letalk para conseguir mandar isso de forma automatizada para todos os seus leads. Então vamos lá que o vídeo de hoje está recheado de dicas show! Vamos lá, pessoal. O primeiro passo é criar uma lista aqui no Active do seu carrinho abandonado, né, da segmentação que você vai fazer lá na Hotmart. Então, criei aqui uma lista com o nome abandono de carrinho. Não precisa colocar nenhum contato, esse contato aqui foi um contato teste. É só criar a lista e deixar ela ativa aqui no Active, beleza? O segundo passo é a gente vir aqui na Hotmart, acessar esse painel de ferramentas e acessar essa ferramenta aqui, que é a gestão automática de contatos, a nossa List Boss. A gente vai acessar ela aqui e vai criar, selecionar um produto, selecionei aqui meu produto teste e vou criar minha segmentação. Beleza, vou criar aqui minha primeira segmentação, vou escolher um nome para ela, vou colocar aqui abandono de carrinho e vou selecionar o meu provedor que vai ser o ActiveCampaign. Você pode selecionar uma outra plataforma que também integre com a Hotmart e faça essa segmentação por lista, tá? Aqui eu estou dando o exemplo do ActiveCampaign para a gente conseguir construir essa automação lá na Letalk. Aqui a gente vai escolher o nosso evento, que vai ser o abandono de carrinho. Aqui você pode colocar condições, filtros e tudo mais. E aqui eu vou colocar que o comando vai ser adicionar um contato numa lista, beleza? Vou selecionar o nome e o telefone para fornecer todas as informações e vou selecionar aqui a lista que a gente criou, que foi essa mesma lista aqui. Show! Agora, a gente vai selecionar aqui em qual campo a Hotmart vai salvar o link do meu boleto, tá? Eu vou selecionar aqui o campo de URL, mas vocês podem, inclusive, criar um campo personalizado lá no Active com esse nome. Show? Vamos lá. Próximo. Aqui ele vai me dar um resumo do que foi configurado e eu vou salvar a segmentação. Beleza, minha segmentação foi salva, vou clicar aqui para ativar ela e agora a gente vai para o próximo passo, que é criar o nosso chatbot de abandono de carrinho aqui na Letalk, beleza? Eu vou dar o exemplo para vocês de criar um chatbot, aqui o gatilho vai ser o webhook recebido, e eu não vou criar o meu chatbot através do webhook aqui nativo do ActiveCampaign. Por quê? Porque eu quero fornecer também um campo personalizado que vai ser o link do meu boleto. Então eu vou criar ele através do webhook customizado e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa parametrização aqui dos dados, tá? Então vamos lá, isso serve tanto para Active como para qualquer outra plataforma que você for integrar através desse campo, beleza? Eu vou colocar aqui um nome aleatório, só para que a gente descubra qual nome que o Active dá para esses campos aqui. É como se a gente fizesse uma parametrização, né? Como se a gente pegasse um dicionário e falasse, tá, Letalk chama o nome de nome. Como é que o ActiveCampaign ou qualquer outra plataforma que você vai integrar aqui chama o nome, sabe? Então a gente vai fazer essa parametrização, vou mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui esses nomes aleatórios, tá? E a gente vai fazer um teste. O que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui as alterações e eu vou ativar esse meu chatbot, tá? Eu vou copiar aqui o meu link de webhook e eu vou fazer um teste. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no Active, vou criar uma automação para conseguir disparar esse webhook, como um teste mesmo, tá? Vou colocar aqui, inscreve-se numa lista, vou selecionar a minha lista de abandono de carrinho e vou adicionar esse gatilho de entrada, tá? Aqui eu venho em condições e fluxos de trabalho e webhook. Eu vou apagar esse HTTP e vou colar o link que eu copiei lá na Letalk. Ativei aqui a minha automação e agora eu vou fazer um teste, tá? Beleza, peguei aqui um contato teste, vou adicionar esse contato na minha lista
e ele vai receber aqui o meu chatbot, tá? Vou dar uma atualizada só para a gente ter acesso a esse dado. Aqui, nesse quadradinho, a gente vai ter o nosso relatório de envio de webhook. Aqui deu erro justamente porque a gente não fez essa parametrização correta, eu coloquei nomes aleatórios lá. A gente vai descobrir agora como é que o ActiveCampaign nomeia esses campos. Então, a gente vai clicar aqui no JSON e ele vai nos dar toda a parametrização. Então, como ele chama e-mail, como ele chama nome, como ele chama telefone. Então, ele tem tudo isso, inclusive aquele campo que a gente colocou o boleto, que foi a URL, tá? Então, eu vou pegar aqui esses meus campos. Então, ele chama e-mail de e-mail. Vou clicar aqui para alterar esses nomes. Então, e-mail ele chama de e-mail. Como é que ele chama o nome? Aqui a gente tem o nome. Ele chama de first underline name. Então, eu vou copiar aqui esse nome e vou substituir aqui. Então, onde tem nome, eu vou colocar first name. Salvei. Agora a gente vai ver o nosso telefone. Ele chama telefone de phone. Show. Vou vir aqui, vou substituir e vou salvar. Tainá, como é que a gente vai colocar agora o nosso boleto, tá? Eu criei aqui um campo personalizado, a gente vai adicionar uma associação. Eu criei um campo personalizado aqui na minha conta que o nome é boleto. Então, eu vou selecionar esse campo aqui, que é o meu boleto. E vou adicionar qual é o dado que o Active vai dar para entrar aqui nesse campo, que no caso é a URL, né? Como a gente viu lá. Beleza. Salvei aqui esses dados, agora eu vou criar o meu chatbot. Eu tenho um chatbot aqui já pronto, tá? Que eu coloquei aqui uma mensagem, coloquei 2 botões, né? Mandei essa mensagem falando que ele abandonou o carrinho e coloquei 2 botões para ele escolher. Se ele vai falar com o vendedor, e aqui eu coloquei um bloco de modificar tags e um bloco de direcionar para atendente. E aqui eu coloquei quero receber o meu boleto por aqui, que é quando a gente vai enviar o link do boleto dele e a gente vai finalizar, tá? Aqui eu coloquei número, a gente vai só alterar para link. Show! Beleza, aqui eu configurei também as nossas condições, vocês podem ver isso em outros vídeos que a gente fez sobre construção do chatbot, mas por enquanto a gente vai colocar aqui. Então, eu usei aqui, né, para informar o link, a gente informou lá no início que ia ser através dessa variável aqui, que é boleto. Então, mandei essa variável para cá, salvei o meu chatbot. Salvei as alterações, ele já está ativo. Eu vou clicar aqui no link, vou copiar o link atualizado e vou substituir novamente aqui na minha automação. Beleza. Salvei esse contato aqui. Agora já está tudo configurado. Toda vez que um cliente abandonar o seu carrinho na Hotmart, ele vai vir para essa lista aqui de abandono de carrinho, tá? A partir do momento que ele entrar nessa lista, ele vai receber esse link de webhook aqui, que foi justamente esse chatbot que vocês criaram aqui. E se ele clicar nesse botão quero receber o boleto, ele vai receber aqui o link do boleto que a Hotmart fornece ao Active através do nosso campo de URL. Está carregando aqui, mas em breve ele vai aparecer. E aí, aqui ó, URL. Se vocês quiserem, inclusive, criar um campo personalizado aqui no Active, é só você vir aqui em Campos e criar um campo personalizado com o nome e link do boleto. E aí você vai informar, da mesma forma que a gente informou aqui através do JSON, como é que esse link se chama, né? Como é que esse campo se chama no Active. Então, por exemplo, aqui a gente tem um campo personalizado, status do cliente.
gente tem um campo personalizado funcionalidades. Se você criar um campo personalizado link do boleto, provavelmente ele vai estar aqui e você vai só copiar e criar uma associação aqui dentro do seu campo personalizado nessa parte. A partir desse momento, ele vira uma variável que você pode incluir aqui no seu chatbot, beleza? Então esse foi o conteúdo aqui para vocês. E aí, curtiram as nossas dicas? Agora não tem mais desculpa para deixar o seu lead abandonado na etapa de carrinho, né? Então eu espero que vocês coloquem tudo em prática para dar um up geral nessa taxa de conversão, beleza? Até mais!